Yaomori é um garoto solitário, cansado da vida monótona, que busca emoções. Tudo muda ao conhecer uma vampira despreocupada que o ensina a se divertir. Ele passa as noites com ela, para que o transforme em vampiro e o deixe ter algo. Tudo começa quando Yaomori sai de casa à noite, fazendo side quests aleatórias por não conseguir dormir. Após caminhar, ele para numa máquina para pegar uma cerveja, quando Nazuna surge do nada e o faz molhar as calças. Vendo seu sorriso Pennywise, ele tenta fugir, mas ela o agarra e promete não o machucar, podendo até ajudá-lo a dormir. Minutos depois, eles caminham e Nazuna diz que as pessoas não dormem por estarem insatisfeitas com o dia. Ela então mostra 3 bêbados, fãs de Annie School, dormindo num banco sem preocupações, pois passaram o dia gunando para waifus 2D. Para animá-los, Nazuna os cumprimenta e aconselha Yomari a aproveitar a liberdade da noite. Agora inspirado, Yomari corre para cumprimentar os 3 bêbados, mas um deles vomita em seus sapatos e o faz perder a aura. Depois, Nazuna convida Yomari para sua casa para que ele durma melhor, e ele aceita, pensando que terá sorte. No apartamento dela, ele vê apenas um futon, antes de Nazuna tirar a jaqueta e mostrar o que interessa. Isso o faz sentir como uma mulher sozinha na Flórida, mas Nazuna garante que não está afim de brincadeiras e só quer ajudá-lo a dormir. Apesar disso, Yamari tenta fugir, mas ela o impede e promete que ele terá o melhor sono da vida. Contra seu bom senso, Yamari acaba deitando no futon ao lado dela. Após um asmr, ele relaxa e adormece. Assim que entra no mundo dos sonhos, ela muda, se aproxima lentamente com um sorriso assustador. Crava os dentes no pescoço dele para sugar seu sangue, chocada com o sabor, mesmo ele cheirando axilas do Obama. Perguntam como você está, e você só diz que está bem, mesmo não estando. Yamari acorda e nota sangue no pescoço. Nazuna entra em pânico e diz que ele foi picado por um mosquito. Yamari sabe que ela mente, pois vê sangue nos lábios e pergunta se é vampira. Ela confirma, e ele surta, achando que também virou vampiro. Para a tristeza dele, Nazuna revela que sugar sangue é como comer para ela, e apenas morder não o transformará. Yaomori exige saber como virar vampiro, então ela timidamente diz que ele deve se apaixonar por ela. Isso a deixa vermelha, então Yaomori a leva para beber, onde ele admite não entender nada sobre o amor. Ele diz que teve uma vida escolar normal, até uma colega se confessar, mas ele a rejeitou por não entender o amor. Tudo desandou, ele parou de ir à escola e teve insônia. Nazuna decide mostrar a diversão da vida noturna, mas ele vai além, pedindo para ela o transformar em vampiro. Quando ela o lembra da condição do amor, ele diz que não quer voltar à vida chata, então vai se apaixonar por ela para ser tão legal e despreocupado quanto ela. Apesar de constrangida, Nazuna aceita o acordo em troca de uma sugadinha ocasional de seu sangue. Ela o leva ao telhado do prédio mais alto para ele sentir a noite, antes de chutá-lo da beirada. Enquanto Yamari cai, ela o pega e lhe dá um tour aéreo, fazendo-o perceber que a vida não é tão ruim se você tem uma vampira psicopata ao seu lado. No dia seguinte, Yamari sai escondido e encontra sua vampira no parque. Ela diz que vampiros geram descendentes sugando o sangue de quem os ama, então comer e transar é o mesmo para a espécie dela. Yamari diz que esse é seu objetivo, e que quer se apaixonar por ela, o que a deixa constrangida. Ele expõe o pescoço e pede uma sugadinha, mas para uma vampira como ela, é quase um PP Flash. Em pânico, ela o manda se cobrir antes que a polícia vampira o prenda, dizendo que ele não pode simplesmente convidá-la para provar sangue, e precisa trabalhar no timing. Depois, eles continuam andando até Nazuna se virar e dizer que o sangue dele tem gosto melhor que milkshake de manga. Na noite seguinte, ele sai escondido de novo, mas não encontra Nazuna, então decide voltar para casa. No caminho, ele a vê em um poste, fingindo ser Itachi Uchiha. Quando ela casualmente diz oi, ele fica frustrado por ter procurado por ela, e ela se desculpa dizendo que estava caçando sangue. Yomori se sente enganado, achou que tinham algo, mas ela explica que sugar sangue é como comer, e assim como ele come coisas diferentes, ela bebe sangue de pessoas diferentes. Mas ela disse a ele na noite anterior que comer e transar é o mesmo para a espécie dela, então ele a chama de vadia promíscua com mais parceiros que Bonnie Blue. Depois da briga, ele diz que não quer ficar procurando por ela toda noite, então deveriam trocar números. Mas Nazuna diz que nem tem celular porque nunca usa. Ele pergunta como vai contatá-la, e ela se lembra de algo e o leva para casa, onde encontra um telefone mais velho que sua avó. Como é o único que ela tem, ele pede para ela levar,
mas ela diz que não vai carregar aquele tijolo para todo lado porque isso estraga seu estilo. Ela então se enfia na cama porque está cansada e pede para Yomori se juntar a ela para se divertir. Yomori, hesitante, se deita ao lado dela, e quando ela pergunta se pode provar seu suco, ele diz que não. Nesse momento, ela surta porque ele prometeu que deixaria, mas ele mudou de ideia porque não vai se tornar um vampiro mesmo se deixar. Ele também fica com ciúmes e diz para ela procurar outra pessoa. Então, entendendo seus sentimentos, ela diz que na verdade estava procurando por ele, mas estava tímida para admitir. Ao ouvir isso, ele expõe o pescoço e a convida. Depois do jantar, ela dorme feliz ao lado dele e Omori se sente aliviado por eles quererem um ao outro. No dia seguinte, ele procura freneticamente por ela, mas depois de falhar, ele vai para um parque perto de casa. É quando ela aparece do nada e diz que também estava procurando por ele. Para resolver isso, Yomori tira um par de relógios comunicadores novos, que vão ajudá-lo a rastreá-la, e ela fica super animada para usá-los. Yomori então revela que ganhou um par semelhante há vários anos e deixou um deles do lado de fora para que alguém pegasse e ele pudesse falar com a pessoa. Como esperado, alguém pegou, mas Yomori ficou com medo e nunca contatou o outro lado. Ao ouvir isso, Nazuna começa a rir da vida deprimente de Yomori, mas quando ele revela a metade do antigo conjunto em seu pulso, ela ri ainda mais. Ele então faz com que ela coloque um dos novos para testá-lo, e ela voa para ver se funciona. Yomori então aperta o botão e diz oi, e quando ela responde, ele percebe que ela está perto. Nazuna está se divertindo muito, e começa a fingir ser uma agente militar, e Yomori acompanha. Ele então diz que parece que estão namorando, mas ela pede para ele parar de dizer coisas embaraçosas. Depois disso, ela o leva em outro passeio aéreo pela cidade, e Yomori se sente vivo depois de muito tempo. Na noite seguinte, ela o leva para a escola, e Yomori percebe que não odeia vir aqui. Ela diz que é porque é de noite, o que muda drasticamente a forma como se percebe as coisas. Então, de repente, ela se aproxima e prova seu sangue. Enquanto ela aprecia o gosto, Yomori começa a ficar vermelho porque seu soldadinho reagiu ao toque dela. Ele então nota como Nazuna costuma fazer piadas sujas, mas fica envergonhada quando falam sobre amor, e isso o leva a acreditar que ela é uma virgem ainda maior que ele. Para testar sua teoria, ele começa a chamá-la de Nazuna-chan, e como esperado, ela começa a ficar envergonhada. Quando o sol nasce, Yomori volta para casa e se pergunta o que aconteceu com o antigo relógio comunicador. Nesse momento, seu relógio apita, e ele assume que é de Nazuna, mas fica chocado ao ver que é do seu antigo relógio. Nesse instante, ele percebe que sua colega de classe voluptuosa, Akira, está atrás dele, e ela pergunta o que ele está fazendo. Ouvir a voz dela o faz congelar, porque Akira é a mesma garota que ele rejeitou porque não entendia o amor. Antes disso, ele perguntou a Nazuna como alguém pode saber que fez um amigo, e ela disse que não há como explicar, e ele saberia quando acontecesse. Ele também perguntou se seria aceitável assumir que alguém é seu amigo, e ela percebeu que isso era muito complicado para ele porque é um solitário sem amigos. Nesse momento, ele disse que tinha amigos, mas achava rude assumir que ainda seriam amigos depois de tanto tempo sem contato. Yomori também revelou que ganhou esse relógio comunicador porque queria se comunicar com alguém especial, e Nazuna percebeu que ele deve ter querido ter amigos em algum momento. No presente, Yomori pergunta a Akira por que ela tem a outra metade do seu relógio comunicador, e ela diz que foi ele quem deu a ela. Yomori fica tão chocado quanto qualquer um porque não se lembra disso, e ela revela ainda que quando estavam em turmas separadas, ele fez muitos amigos e ela não conseguiu contatá-lo. Ele deu a ela esse dispositivo e prometeu que entraria em contato, mas nunca fez. E como ele não vai à escola há um tempo, ela o contatou para se certificar de que ele estava bem. Yomori ainda está chocado com a história dela. Então, quando ele pergunta quando deu o dispositivo a ela diz que ele deixou em cima da caixa de correio dela, fazendo-o perceber que foi por pura coincidência. Mesmo assim, ela diz que está feliz em ver que ele está bem, porque ainda o considera um amigo. Enquanto Yomori processa isso, ela acrescenta que não achava que ele se importava com ela até ele deixar o dispositivo para ela, e saber que ele a considerava uma amiga a deixou feliz. Yamaori lembra quando Akira o abordou no parque e pediu para brincar, mas ele estava vendo formigas. Ela se juntou e perguntou se ele seria amigo dela, e ele aceitou, surpreso. Ele pergunta por que ela está de uniforme, e ela diz que é quase hora da escola e gosta de acordar cedo para caminhar. Quando Yamaori diz que está só voltando, ela pediu para ele encontrá-la ali amanhã na mesma hora. Depois, Yamaori avisa Nazuna que tem um amigo. Na noite seguinte, ele sai cedo e Nazuna o provoca, dizendo que ele deve estar indo encontrar alguma gatinha, o que o deixa constrangido. Ele nega nervoso e jura que nunca a trairia, e ela fica confusa, pois estava só o provocando. Ele sai correndo e encontra Akira no mesmo lugar, vão a um parque e se sentam sem jeito.
Yamaori a observa, lembra que ela era animada e pergunta se ela está entediada. Akira diz que está gostando, fazendo-o questionar se ela ainda tem sentimentos por ele. Nisso, ele vê Nazuna os observando como um tio esquisito e grita. Nazuna se aproxima e diz que estava desconfiada de como ele agia, e ele pensa que ela está chateada. Mas ela dá um tapinha nele e age super amigável, então Akira pergunta quem é essa psicopata. Nazuna diz para não se preocupar, que é só a amiga colorida de Omori, mas ele nega rápido. Vendo a proximidade, Akira pergunta se ele gosta dessa psicopata, fazendo Nazuna corar. Ela decide demonstrar a relação com Yomori mordendo o pescoço e provando o sangue dele, chocando Akira. Depois, Akira os leva a um café e pergunta a Yomori que más escolhas o levaram a estar com uma psicopata de cabelo rosa. Quando Yamaori fica em silêncio, ela pergunta por que ele parou de ir à escola. Então Nazuna diz que ele iria para um lugar tão chato, e Yamaori acrescenta que era infeliz na escola, não aguentava e não sabia reagir. Ela diz que se sente igual, nem sabe se os amigos são reais ou falsos, então está feliz por tê-lo encontrado. Ela então pede educadamente para ele ir à escola por ela, e ele não sabe como reagir. Vendo que Akira ainda gosta dele, Nazuna tenta provocá-la, perguntando por que ela não contatou Yomori se o considera amigo. Ela sai casualmente, então Yomori dá dinheiro a Akira pelo café e vai atrás de sua vampira. Ele se pergunta se ela está chateada por causa da Akira, mas quando ele pergunta, ela diz que não. Ele insiste, então ela grita para ele calar a boca e sai correndo. Yomari tenta ir atrás dela, mas a perde de vista, então a procura pela cidade. Não a encontrando, ele se cansa e tropeça nas escadas, descansa na passarela. Seu aparelho detecta que ela está por perto, então ele o usa para pedir desculpas por tê-la chateado. Ela pergunta por que ele acha que ela está chateada, e ele diz que estava encontrando um amigo em segredo. Nazuna diz que está feliz por ele, mas ele não entende brigas, pois nunca brigou. Ele pergunta o que fazer para se desculpar, e ela de repente aparece, zombando dele por ser fofo. Ela admite timidamente que não está brava, mas ficou irritada, e pergunta por que ele não respondeu a Akira quando ela pediu para ir à escola. Ele diz que não queria explicar à sua humana que não volta porque quer ser um vampiro, o que a faz rir. Ela percebe sangue na boca dele, e ele diz que tropeçou, mas ela o puxa para um beijo e prova o sangue. Ela pergunta se ele a considera amiga, mas se despede e voa, deixando-o chocado e confuso. No dia seguinte, na aula, Akira vê a professora pegar um aluno dormindo, então aconselha a todos a dormir à noite ou afetará a saúde. Depois da escola, uma Akira entediada vai para casa e logo entra na banheira. Depois, escova os dentes e vai para a cama, pronta para dormir. Logo depois, ela adormece enquanto o walkie-talkie fica inativo na mesa de cabeceira. Do outro lado, Yamaori acorda à noite e sai sorrateiramente do apartamento, e sua mente volta à noite passada, quando Nazuna o beijou, deixando-o corado. Ele a encontra no parque e se pergunta por que ela está tão fácil de encontrar hoje, comparado aos dias anteriores. Como ele ainda não está pronto para vê-la, decide dar uma caminhada para descobrir como agir depois do beijo. Nisso, ele percebe 3 bêbados observando alguém numa ponte e quando olha para cima, vê um casal se beijando. Constrangido, ele percebe que beijar é entre pessoas que se amam e se pergunta se ele e Nazuna já estão apaixonados. Ele atingiu o objetivo de se apaixonar. Ele se alegra, pois agora pode virar vampiro. Nazuna o encontra e o repreende por fazê-la esperar, mas ele age como um garoto confiante e a convida para provar seu sangue. Quando ela pergunta por que ele age como um idiota, ele diz que se apaixonou por ela, fazendo-a corar. Ela o chama e, enquanto ele se aproxima, fica emocionado por estar prestes a virar vampiro. Nazuna se inclina e suga seu sangue, mas nada acontece. Então ele pergunta a Nazuna o que está acontecendo. Ela diz que ele não está apaixonado, mas ele argumenta que sim. Ela diz que ele está confuso pelo que houve ontem. Ela zomba dele por achar que um beijo o apaixonará e que o que ele quer é transar. Quando ele finalmente entende, Nazuna o provoca perguntando se ele quer outro beijo, mas ele fica chateado porque ela levou seu primeiro beijo tão levianamente. Nisso, ela brinca dizendo que também foi o primeiro beijo dela, então ele pergunta se ela gostou. Nazuna diz que beija todos os amigos porque é normal, mas até Yaomori sabe que não é. Na noite seguinte, Akira tem dificuldade para dormir e vê que ainda é meia-noite, então decide fazer uma caminhada. No caminho, ela encontra Yomori, chocado ao vê-la tão cedo. Ela diz que não consegue dormir e imagina que ele vai ver Nazuna, mas o aconselha a tentar dormir ou a saúde será comprometida.
Depois, ele pergunta se ela vai ficar acordada, e quando ela diz que sim, ele a convida para sair com ele e Nazuna. Logo depois, ela se encontra no apartamento de Nazuna, onde vê Nazuna detonar Yomori no Street Fighter. Após vencê-lo, Nazuna pede para Akira tentar, e até oferece um beijo se ela a vencer, mas Akira dispensa. Ela pergunta se Nazuna beija Yomori toda vez que ele a vence. Ela diz que sim, mas Yomori nunca a venceu. Nazuna percebe que beija Yomori independentemente de como ele joga, o que faz Akira olhá-lo com julgamento. Ela se inclina e diz que quer apoiar seus fetiches, mas ficar com uma garota monstro o levará para a cadeia com homens de meia idade que o farão brincar com espadas. Nazuna casualmente diz que Yomori não a ama enquanto ela coloca um novo jogo, réplica barata de Doki Doki. Nazuna aponta que as garotas são muito amigáveis com o personagem principal, então eles deveriam se revezar para acabar logo. Enquanto discutem, as garotas pedem ao jogador para ir à escola com elas, mas Yomori recusa porque não gosta de escola nem em jogos. Quando Akira pergunta se ele está bem, ele diz que não gosta de grupos ou multidões, mas ela diz que é só um jogo. Apesar dele recusar, as garotas do jogo o forçam a ir, e uma garota de cabelo verde esbarra nele. Sem incomodá-lo, ela se desculpa e sai. Yomori diz que gosta mais desta, enquanto Nazuna nota os seios enormes da garota. Yomori pede para ela não objetificar garotas 2D, mas ela leva como um desafio e continua com as perversões, o que o deixa tímido. Nazuna conclui que Yomori gosta de garotas com peitões, e quando ele confirma, Akira se sente tocada por ter seios enormes. Nazuna sugere que eles vão dormir, pois é quase amanhecer, e Akira fica chocada ao saber que dormem juntos. Yomori assegura que não fazem nada estranho, mas Akira fica para ver. No entanto, ela não consegue dormir e quer ir embora, só para Nazuna apontar que está chovendo. Depois, Nazuna toma um gole do sangue de Yomori na frente de Akira e causa um trauma geracional. Akira pergunta a Nazuna por que força isso em Yomori, só para ele revelar que consente. Quando ela pergunta por quê, ele finalmente diz que espera virar vampiro um dia. Akira se lembra que Yomori não sabia o que queria ser jovem, então ela fica feliz que ele tem um objetivo. Ela pergunta por que ele ainda não virou, então ele diz que deve se apaixonar por Nazuna para funcionar. Ouvindo isso, Nazuna fica envergonhada e rola na cama, então Yomori diz a Akira que Nazuna não lida bem com o amor. Ela os força a deitar com ela. Enquanto descansam, Akira pergunta a Yomori se ele está se divertindo. Após ele dizer que sim, ela pede para ele soltar os braços, as mãos podem se tocar, ele timidamente solta. Ele pergunta o que ela acha dele virar vampiro, e ela diz que não se importa, contanto que continuem amigos. Ela o encoraja a ser o que ele quer ser, e Yomori se sente feliz por ter alguém que apoia seu sonho louco. Pede para ele ir à escola às vezes antes de se virar e desejar boa noite. Não pretende dormir e decide sair quando a chuva parar, mas acorda 4 horas depois, atrasada para a escola. Nisso, Nana diz a ela que as pessoas dormem quando estão felizes com o dia que tiveram, e Akira vai para a escola refletindo sobre as palavras dela. Naquela tarde, Nazuna acorda e passa o tempo jogando videogame até ficar entediada e lembrar que tem uma entrega hoje. Mas ela fica irritada ao ver um aviso de que seu pacote foi devolvido ao escritório porque ela não o recebeu. Ela pensa em limpar o apartamento para passar o tempo, mas decide só relaxar e ver TV. Eventualmente ela se entedia, então decide sair cedo à noite, quando ainda tem bastante gente na rua. Ela vai ao parque onde costuma encontrar Yaomori e acha um gato fofo, então começa a miar para ele. Em segundos, ela faz amizade com o gato e depois de um tempo o abraçando, percebe que está cheirando tão mal quanto ele. Como ainda tem tempo antes de Yaomori aparecer, ela decide ir a uma casa de banho para tirar o fedor. Ela deixa o relógio no balcão e pede pro atendente avisar se ele apitar. Ela se limpa, mas se irrita porque vampiros não refletem no espelho, então não vê como está. Nisso, ouve o relógio apitar e sai correndo num instante. Logo, encontra Yaomori, chocado ao vê-la com cabelo solto e só de jaqueta. Ela brinca se ele está hipnotizado pela beleza dela, mas percebe que ele está de fato encantado. Ele pergunta o que ela fazia, e ela diz que tomava banho até ser interrompida por ele. Então, ela o convida de volta à casa de banho. Minutos depois, Yaomori se vê na seção masculina e percebe que nunca tinha ido a uma casa de banho antes. Ele admite que é bom, mas sua mente não para de pensar em coisas estranhas, então ele tem que se esforçar para não ficar excitado. Enquanto se troca, ele também percebe que se divertir tanto pode ser emocionalmente exaustivo, e ter que controlar seus impulsos piora tudo.
Ele encontra Nazuna no salão principal e fica envergonhado ao ver os lábios rosados e brilhantes dela. Depois, Nazuna pergunta o que fazer, mas a mente de Yaomori só quer fazer a palavra de 4 letras que começa com F. Ele não entende por que se sente assim hoje e se pergunta se é o cabelo solto dela fazendo magia em seu coração. Yaomori fecha os olhos para se acalmar, mas Nazuna percebe que ele está vermelho e pergunta se ele tem febre. Ele diz que não e pede para ela sugar o sangue dele agora, e ela diz que ele também admite que se sente atraído por Nazuna, e seu cérebro está confundindo essa atração com amor. Ele quer se apaixonar por ela para poder virar vampiro, mas ultimamente ele tem sentido medo porque nunca amou ninguém antes. Nisso, Nazuna o abraça e diz que está mais... Ele aponta para um hotel próximo, mas se arrepende, pois é um hotel para... Ela o assegura que está tudo bem se ele aproveitar o momento, pois suas emoções mudam o sabor do sangue. Quanto mais ela o... De repente, ela sugere... Ele quer perguntar sobre as vítimas dela, mas sabe que teria ciúme se ela dissesse que sugou o sangue de alguém. Nisso, Nazuna aponta para um cara na rua e diz que sugou o sangue dele, então Yaomori pede para ela não ser tão casual. Ela acha o ciúme dele fofo e diz que, desde que o conheceu, não caçou mais ninguém. Yaomori pergunta o que ela fazia antes de conhecê-lo. Ela diz que era... Nesse momento, ele percebe que está mais curioso sobre o passado dela do que com ciúmes. Então ela pede para ele se levantar e segura sua mão, apertando um ponto de pressão que o ajuda a relaxar. Ela então explica sobre vários pontos de pressão no corpo humano, e um no pescoço explica por que Yaomori gosta de ser mordido ali. Então, de repente, Nazuna muda de ideia e está prestes a fazer o que sabe, mas a campainha toca e o momento se perde. Ela olha para fora e vê Kyo, seu cliente de massagem. Mas como está cansada, pede para Yaomori ser um amigo de abraço para o cliente. Yaomori então abre a porta e deixa Kyo entrar antes de ir para a sala e pedir para Nazuna começar o trabalho. No entanto, ela quer que Yaomori faça isso, mas ele recusa porque não é certo para ele. É quando ela revela que não trabalhou um dia desde que o conheceu. E como ela também pagou pelo hotel, não tem mais dinheiro. Ela implora para Yaomori fazer o trabalho e até oferece 1000 ienes por isso. E embora interessado, ele diz que nunca deu massagens antes. Nazuna se aproxima e diz para ele fazer o que ela fez com ele, e se ele fizer um bom trabalho, pode deixar que ele a pegue por trás. Antes de vir aqui, Kyo estava no trem com seus colegas bêbados que queriam investir nela, e ela teve que agir para sua segurança. Depois, ela saiu do trem, frustrada com a injustiça do mundo para uma mulher. Mas então ela se lembrou do dia em que conheceu Nazuna, que a levou ao céu mais rápido do que qualquer homem. Assim, decidiu tocar a campainha e ver se Nazuna estava disponível. No entanto, agora, Yaomori é quem veio massagear seus seios, e seu modo Sigma a faz sentir medo. No entanto, ela se deita e deixa que ele a massageie, mas, como de costume, nenhum homem consegue satisfazê-la. Yaomori está alheio a isso porque está pensando em como gastará o dinheiro que ganhar com esse trabalho. Ele então pede para Kyo se sentar, e quando ela faz isso, fica surpresa ao perceber que ele está trabalhando apesar de estar na escola. Ele diz que é seu primeiro dia, e ela pensa em perguntar por que ele aceitou esse trabalho. Quando pergunta, Yaomori diz que gosta de sua carteira como gosta de suas mulheres, grossas e sempre no bolso. Ele então começa a falar sobre como largou a escola e agora passeia a noite aproveitando a vida. E Kyo fica surpresa que alguém da metade de sua idade já descobriu o que quer na vida enquanto ela está presa em um trabalho das 9 às 5. Ela felizmente diz que não há muitos carros na área, então ele pode andar na rua sem preocupações, e pode até cantar o quanto quiser que ninguém se importaria. Yaomori fica animado ao ouvir isso, e ela diz que costumava se sentir assim quando tinha a idade dele. 10 anos atrás, ela saiu no meio da noite para comprar lanches, e o que viveu não pode ser descrito em palavras. Agora que se conhecem melhor, ela pergunta por que ele parou de ir à escola, e ele diz que ficou chato. Enquanto massageia sua mão, ele diz que costumava ser um aluno modelo até se cansar de tudo, e Kyo ri de como ele caiu. Ela então revela que também está cansada de fingir gostar de seus colegas que a irritam com piadas ofensivas. Ela então começa a chorar e desaba, dizendo que não quer mais trabalhar. Nesse momento, ela recebe uma ligação do chefe e diz que precisa ir, ou ele a encherá de reclamações. Vendo sua condição, Yaomori começa a se perguntar se deve deixá-la ir, mas sua consciência o força a ficar na frente da porta e mandá-la ficar. Ele então chama Nazuna, que aparece através da parede e quase dá um ataque cardíaco em Kyo, e Yaomori pede para ela garantir que Kyo não saia. Entendendo a situação, Nazuna joga Kyo pela janela, e enquanto ela cai, Yaomori pula atrás dela para segurá-la.
Nazuna também se junta e impede que eles caiam. E depois que Kyo recupera o fôlego, Yomori pede para ela não ir trabalhar. No entanto, ela diz que ele não entende porque realmente precisa fazer o que o chefe diz. Então ele diz que Nazuna é uma vampira, e ele está com ela para se tornar um também. Ele admite que não sabe muito sobre a vida corporativa, mas até ele entende que ir trabalhar a essa hora é loucura. E se ela quer ser louca, pode muito bem se divertir. Kyo ri porque a lógica de Yomori não é exatamente certa, mas ela aprecia o esforço. Ela também admite que a vida noturna é realmente divertida, mas não pode fazer isso para sempre porque, ao contrário dele, não pode se tornar uma vampira. Ela agradece por animá-la e está prestes a sair, mas Yaomori diz que se ele virar vampiro, vai transformá-la também. Kyo acena com um sorriso e vai embora, enquanto Nazuna comenta que foi ousado da parte dele. Na noite seguinte, Nazuna diz que quer fazer algo divertido, então Yomori sugere várias coisas, mas ela rejeita todas. Ele brinca com uma festa na piscina à meia-noite, e é essa que ela escolhe. Logo depois, eles chegam a um parque aquático chique, onde há mais melões do que numa fazenda, mas Yomori se sente um impostor em um lugar tão animado. Ele começa a imaginar como Nazuna ficaria de maiô, só para vê-la aparecer com uma camisa e revelar que está de maiô por baixo. Quando ela sai para comprar bebidas, Yomori se sente mais atraído, até ver alguns caras a olhando. Logo, os caras tentam abordá-la, e Yomori percebe que está sendo substituído, mas Kazuna diz que já está com alguém, fazendo Yomori lançar um olhar estranho. Vendo isso, ela provoca dizendo que vai sair com ele se comprarem bebidas, e isso faz o sangue de Yomori ferver. Ele corre até ela, agarra seu braço e a arrasta, enquanto os outros caras desejam sorte a ele. No caminho de volta, ele age distante, e ela continua se desculpando, mas ele diz que não se divertiu na piscina, e ouvir comentários maldosos sobre ela foi péssimo. Percebendo que pode ter machucado ele, ela o agarra e pula antes de cair na piscina da escola dele junto com ele. Ela então abre a camisa para mostrar os seios e pede desculpas por provocá-lo antes de cravar os dentes em seu pescoço. Na noite seguinte, Yamari está caminhando quando alguém o chama. Enquanto pega uma bebida na máquina, ela diz que também tenta evitar pessoas quando sai, então estão na mesma situação. Ele pergunta se ela terminou o trabalho, e ela confirma que saiu mais cedo. Ela então lhe entrega a bebida como agradecimento pelo que ele fez outro dia, admitindo que aliviou muito o peso em seus ombros. Depois que ela sai, Bro fica ali absorvendo a sensação, pois ninguém o agradeceu antes. Justo então, começa a chover, então ele rapidamente busca abrigo e nota um cara tentando paquerar uma garota loira chamada Sari. Depois de espantar o cara, ela acena para Yamaori e se aproxima dele, dizendo que o cara ofereceu dinheiro por um serviço. Ele pergunta se ela se incomoda quando as pessoas a confundem com uma garota fácil, mas Siri admite que não se importa e até gosta. Yamari pergunta por quê, e ela responde que está entediada e sair com estranhos que compram bebidas é sua definição de diversão, mas rejeitou aquele cara porque ele era sem graça. Eles dizem que as opções são Nico, Midori, Hatsuka, Kabura e Siri, mas ele diz que escolheria Nazuna, deixando todos chocados. Nico tenta convencê-lo de que Nazuna é uma perdedora e que ele deveria escolher uma delas, mas ele não se deixa levar, está apaixonado por Nazuna. Ele admite que a personalidade da Nico é bem parecida com a da Nazuna, mas Nico se ofende, pois Nazuna é uma fracassada social aos olhos dela. Yamari pergunta por que acham que Nazuna é impopular, já que ela é linda, e todos concordam que ela é muito atraente, mas ela não tenta ter filhos, que é o que conta para os vampiros. As garotas começam a falar sobre os garotos fofos que estão de olho, enquanto Nizuna ainda luta com Seiri. Seiri pede para ela parar de brincar com um garoto que não pretende transformar, pois está brincando com a vida de Yamari. Nizuna admite que isso não é certo, mas fica vermelha e revela que planeja ter filhos em breve. Sari fica chocada e assume que Nazuna estava apenas usando Yomori como prática, então se oferece para transformar Yomori para que Nazuna não precise lidar com ele. É quando Nazuna diz que na verdade planeja transformar Yomori ela mesma. Enquanto isso, na reunião dos vampiros, as garotas se revezam tentando conquistá-lo.
Mas apesar das melhores táticas, Yomori as rejeita, para a surpresa delas. Então, elas dizem que se ele não escolher uma delas, terão que mandá-lo para o além, e a única forma de sobreviver é se tornar um vampiro. Nesse momento, Nizuna revela que ele realmente quer se tornar um vampiro e está com Nizuna porque quer se apaixonar por ela. Nesse instante, Nizuna faz uma entrada heróica, mas fica imediatamente envergonhada ao ouvir o que Yamari disse. Yamari se aproxima dela para perguntar se está tudo bem, mas ela manda ele calar a boca. Então as garotas aconselham que ela seja legal com a presa ou ninguém vai gostar dela. Ignorando-as, Nizuna pede para Yamari ir com ela, mas Nico e as garotas querem saber como ela planeja fazer Yamari se apaixonar. Nizuna não tem um plano porque está improvisando, então Kabura provoca Yomori e pergunta a Nizuna por que esse garoto é tão especial. Ela então diz a Yomori que vai deixá-lo experimentar 69 posições se ele escolher ela. Mas Nizuna manda ela se afastar ou vai acabar com ela. Nico interrompe a discussão e exige saber por que Nizuna está se envolvendo com Yamori, mas Nizuna diz que não é da conta delas. Yamori diz que Nizuna realmente ama o sabor do sangue dele, e depois que a conheceu, decidiu se tornar um vampiro. A situação deles é de dar e receber, então não há mais nada que ela precise explicar, e os vampiros finalmente entendem a situação de Nazuna. Eles concordam em deixá-la em paz por enquanto, mas acrescentam que terão que acabar com ele se demorar demais. Yamari diz que com certeza se tornará um vampiro, não importa quanto tempo leve, mas os vampiros ficam todos chocados ao ouvir isso. Quando ele pergunta por quê, eles revelam que ele não pode se dar ao luxo de esperar, pois está com um prazo, e tem 1 ano a partir do dia em que foi mordido para se tornar um vampiro. Yamari fica horrorizado ao saber disso, e ao se virar para Nazuna, ela diz casualmente que esqueceu de contar, deixando-o furioso. Ela então anuncia que está levando Yamari para casa, e enquanto os outros concordam, Nazuna percebe que esqueceu de recompensar Yamari por massagear Kyo. Então de repente ela desliza com ele e o manda para as nuvens. Depois disso, ela lhe dá uma carona aérea, e Yomori fica aliviado por ter escapado da morte certa hoje. Ele então diz a Nazuna que ela é bem estranha, mesmo para uma vampira, e está feliz por tê-la conhecido primeiro em vez daqueles lunáticos, o que a faz sorrir. Algumas horas depois, ele encontra Akira e diz a ela que tem 1 ano para se apaixonar, e estar sob pressão não é exatamente emocionante para ele, pois queria ir devagar. No entanto, Akira está mais preocupada com o fato de que os vampiros ameaçaram acabar com ele se não se juntar a eles, o que significa que se ele não conseguir se apaixonar em 1 ano, nunca se tornará um vampiro e eles terão que acabar com ele. Yamari fica chocado porque nunca pensou nisso e começa a entrar em pânico, pois este pode ser o último ano de sua vida. No entanto, Akira diz para ele relaxar e promete ajudá-lo a se apaixonar. No dia seguinte, Akira está indo para a escola e se pergunta se exagerou ao fazer essa promessa. Quando ela sobe as escadas, de repente se depara com um cara deitado, e é seu colega Mahiru, que pede desculpas por dormir em um lugar estranho. Ele diz que ficou acordado a noite toda se divertindo, mas Akira está preocupada porque Mahiru é um bom aluno. Ela pergunta o que ele estava fazendo a noite toda, e ele fala sobre uma garota que gosta, que só está disponível após o expediente. Akira pergunta brincando se ele está apaixonado por uma vampira, mas logo descarta a ideia. Mahiru então observa que Yamari não tem ido à escola ultimamente, e sente falta dos dias em que os 3 costumavam sair juntos. Akira diz que nunca saíram tanto assim, porque Mahiru tem muitos amigos, o que o deixou envergonhado. Enquanto caminham para a aula, ele pergunta se Yomori está bem, e ela diz que sim. Ele pede para ela cumprimentar Yaomori por ele antes de ir para a aula. Depois que ele sai, Akira se lembra do dia em que ele se aproximou dela e de Yaomori enquanto assistiam formigas. Após as aulas, ela ouve o amigo de Mahiru convidá-lo para sair, mas ele recusa porque precisa encontrar sua paixão. Naquela noite, Yamahara encontra Seri, e quando tenta fugir, ela o para e brinca pedindo para provar seu sangue. Depois, eles conversam, e Seri pergunta como ele está, então ele admite que estar em contagem regressiva é assustador, especialmente porque Nazuna não está ajudando. No entanto, ele está perdido porque nunca esteve apaixonado, e sua pureza faz o gatinho de Suri pulsar. Depois de acalmar seus nervos, ela diz para deixar com ela e aconselha a ser direto com Nazuna. Assim, Bro pergunta a Nazuna se ela quer sair, mas ela o rejeita friamente, dizendo que está ocupada. Na verdade, ela está jogando Fortnite, e Yomori fica tão irritado que desliga o PlayStation dela. Ela começa a reclamar por perder progresso, mas ele ignora e pede novamente para sair com ele. Ela concorda relutantemente, então ele a leva ao cinema, mas ela ameaça acabar com ele antes que os amigos vampiros dela possam. Quando ele pergunta o que há de errado, ela lembra como lida mal com o amor, e ver uma comédia romântica irrita. Ele pede desculpas e a leva a um café, onde pergunta como foi seu dia. Nazuna sabe que o cérebro virgem dele não consegue pensar em um plano de encontro sozinho,
então ela exige saber quem corrompeu sua mente. Mais cedo, Sari havia escrito uma nota para ele listando todas as coisas que ele pode fazer, e ela disse especificamente para ele não contar a Nazuna, mas Nazuna pega a nota e a chama de sem graça. Logo depois, Yomori está na cama, chorando e se revirando por ter estragado seu primeiro encontro, e Nazuna está de volta ao seu apartamento jogando Fortnite. Ela então olha para o plano do encontro e sente falta de Yomori, então vai até a casa dele e bate na janela, dizendo que se sente mal por deixá-lo na mão e que deveriam terminar o encontro. Yomori concorda, então ela o leva para outra aventura aérea e aconselha a não forçar nada porque ela gosta mais quando ele é ele mesmo. Na noite seguinte, Yomori está procurando Nazuna com raiva, porque ela saiu sem avisar. Justo então, ele vê um grupo de pessoas da sua idade passar, e um deles é seu amigo de infância Mahiru. Yamari congela em um lugar e fica aliviado por Mahiru não tê-lo reconhecido, pois seria estranho falar com ele depois de tanto tempo. No entanto, Mahiru de repente toca em seu ombro e pergunta como ele está. Eles acabam em um parque próximo, onde Yomori pergunta se seus amigos ficariam chateados por ele ter os abandonado, mas ele diz que está tudo bem. Ele então pergunta a Mahiru como ele o reconheceu, e Mahiru diz que é porque eles são amigos. Isso lembra Yamari de quando ele, Mahiru e Akira jogavam beisebol juntos. E mesmo assim, Yamari ficava nervoso perto de Akira, e era bom ter Mahiru por perto. Isso principalmente porque ele era um cara tranquilo com boas notas, e sua família tinha uma floricultura, então naturalmente ele também era carinhoso. No presente, Yaomori está feliz que alguém tão legal quanto Mahiru o considera um amigo. Justo quando eles começam a se olhar, Akira aparece e diz para eles arrumarem um quarto. Mahiru fica chocado ao ver que Akira está acordada tão cedo. Então Yaomori diz que o ciclo de sono dela é mais quebrado do que os bolos da Mia Khalifa. Akira responde dizendo a Mahiru que Yaomori faltou à escola para sair com uma garota, mas Yaomori diz que só faz caminhadas, joga videogame e coisas assim. Mahiru entende porque ele também tem alguém que encontra à noite e, bem a tempo, recebe uma mensagem de texto de sua paixão. Ele então sai para encontrá-la, mas não antes de agradecer a Yaomori por lhe dar motivação. Ver ele assim deixa Yaomori feliz, e Akira aponta que Yaomori sempre age de forma estranha perto de Mahiru. No entanto, Yaomori argumenta que Mahiru é um modelo para todos. Mais tarde, enquanto Nazuna procura por Yaomori, ela vê Mahiru de mãos dadas com sua garota. Justo então, Yaomori a encontra e ela pede para segurar sua mão, deixando-o confuso. Em outro lugar, Sari está mexendo no celular, lendo mensagens de um fã que quer pegar ela, e ela admite que, embora tenha gostado deles no início, agora está entediada. Justo então, ela vê Yaomori e corre animada em direção a ele, apenas para Nazuna a atingir com o golpe final do Daniel Bryan. Yaomori fica horrorizado e diz a Nazuna que isso não era necessário, mas Nazuna friamente diz que toda vez que vê o rosto de Siri, quer fazer um buraco nele. Ela também diz que vampiros são fortes e que tais ferimentos não significam nada, só para ser interrompida pela resposta de Siri. Depois da briga, Siri explica que não tinha intenção de machucar Yamuri, mas Nizuna diz que não pode correr riscos com ele. Nasuna então pergunta por que Seiri está atrás de Yamuri, já que ela geralmente só caça por sangue, então Seiri diz que estava apenas brincando e vai embora. No caminho, ela recebe outra mensagem do mesmo cara e fica irritada, mas Yamuri a segue e pergunta se ela está entediada. Ela diz que estava apenas fingindo, mas Yomori percebe que ela estava séria e diz que pode ajudar. Então, ela o leva a um karaokê, e quando Yomori pergunta se ela é popular, ela explica que é popular demais para o seu próprio bem. Yomori diz que entende como é estar cercado por pessoas que acham que não há nada mais na vida além de romance, e ela finalmente entende por que esse cara se dá bem com Nazuna. Ela então tenta deixar suas tristezas de lado, e sugere que cantem, mas Yomori continua passando por algumas músicas até que ela fica irritada, e pede para ele escolher uma. Yomori responde que todas essas músicas são novas, e que ele viveu em uma caverna, então precisa encontrar uma que conheça. Embora ela esteja chocada, ela o deixa escolher a que quiser, e após sua apresentação, ela se preocupa com seu gosto musical. No entanto, ela admite que é uma música bem legal, e pede para ele tocar outras do mesmo artista. Justo então, um cara esquisito começa a bater na porta deles, e enquanto Yaomori acha que ele é um sequestrador, Suri revela que é na verdade um dos seus stalkers. Yomori fica apavorado e pede para ela cuidar disso, mas ela age com muita calma porque sabe que nenhum humano pode machucá-la. Mesmo assim, Yomori insiste que ela faça algo, então ela simplesmente acena para o stalker, fazendo o cara sair correndo. Yamori finalmente percebe o que ela quis dizer com ser popular demais, então se preocupa com ela, mas ela diz para ele agir normalmente como faz perto de Nasuna. Ela também diz que pode facilmente acabar com a vida de seus stalkers, mas Yamuri acha que isso é exagero. Siri argumenta que humanos se matam todos os dias e isso não afeta ninguém, então é desonesto qualquer humano lhe dar lição de ética.
Yamari diz que não está lhe dando lição de ética, mas acabar com a vida de alguém por uma questão tão pequena não é a coisa certa a se fazer. Justo então, o Stalker entra na sala, animado que Ciri está brigando por causa dele. Então Ciri fica irritada e tenta acabar com ele. Felizmente, Yaomori empurra o cara para fora da sala e diz para ele correr ou vai ver Deus muito em breve. Enquanto os dois correm para o beco, o Stalker pergunta a Yaomori qual é seu relacionamento com Ciri, e ele diz que não é nada. Ele então pergunta ao Stalker a mesma coisa, mas o cara está deprimido porque não sabe o que Ciri sente por ele. Nesse momento, Yaomori pergunta se ele está apaixonado por Ciri, e após um incentivo, o cara admite. Algumas semanas atrás, ele tropeçou e deixou seus óculos caírem, que foram pegos por Ciri, então acabaram indo tomar um drink em um café. Lá, ele começou a falar sobre seus problemas com a ex e como é o amor, e Ciri apenas o ouviu. Olhando para trás, ele percebe que ela estava lá apenas por pena, e isso era o suficiente para ele na época. Com o tempo, ele começou a querer mais, e mesmo não sendo o namorado ou melhor amigo dela, ele ficava pensando no que significava para ela. Ele passou dias se perguntando o que ela estaria fazendo, e mandava mensagens até que ela ficou irritada e parou de responder. Nesse momento, Yamari diz que ela não está irritada só com ele, mas com dezenas como ele que a incomodam. Justo então, Ciri os encontra e diz a Yamari para se afastar para que ela possa acabar com esse creep, mas Yamari diz que ela terá que passar por ele primeiro. Sem hesitar, ela corre em direção a Yamari, mas Nazuna chega no último segundo e a derruba. Nazuna então ameaça acabar com Zeri por tentar machucar Yaomori, e Zeri promete não tocá-lo se ela soltá-la. Nazuna então pergunta a ela por que está tentando acabar com esse cara, e se ele significa algo especial para ela. Mas antes que ela possa responder, o próprio homem diz a Nazuna para deixar Sari ir, pois é culpa dele. Ele acrescenta que nunca deveria ter se apaixonado por Sari porque eram amigos, e Sari confirma que nunca teve a intenção de transformá-lo em vampiro. Ela então diz que o nome desse cara é Akiyama, e ele era o único com quem ela podia conversar sobre tudo, inclusive como todos os caras com quem ela fala se apaixonam por ela. Tudo o que ela queria era um amigo, mas não importa o que faça, acaba nessa situação repetidamente. Nazuna finalmente a solta, e Ciri diz a Akiyama que eles precisam parar de se encontrar, mas ele permanece em silêncio. Yamari sente algo e pede a Ciri para dizer o que realmente quer, argumentando que Akiyama não é um stalker creepy, mas sim um cara razoável, e Ciri está agindo de forma muito egoísta agora. Ele aconselha que conversem e cheguem a um consenso. Então Ciri diz a Akiyama que é uma vampira e não deve fazer amizade com humanos. Ela então se despede, apenas para desabar porque não quer deixar Akiyama ir. Akiyama conforta, e diz que não quer que seus corações sejam quebrados novamente, então ela deveria transformá-lo em vampiro para que possam ficar juntos. Sari lembra que sua vida atual acabará se ela fizer isso, mas o cara está totalmente afim dessa vampira. Enquanto Sari transforma Akiyama, Yamari se sente ciumento. Então, para animá-lo, Nizuna sugere que eles vão juntos ao karaokê. Algum tempo depois, Midori está trabalhando em seu café de empregada quando sua colega manda mensagem dizendo que não poderá ir trabalhar. Midori, com falta de pessoal, procura ajuda e encontra Nazuna e Omori. Ela logo diz a Nazuna que ela é sua única esperança, a arrasta para o café e a veste de empregada. Nazuna aceita o turno, pois gostou da roupa. Como Yomori não tem nada para fazer, ela pergunta se ele gostaria de tentar também. Yomori recusa na hora, dizendo que não é tão woke ainda. Midori percebe que pode usá-lo como ator pago não remunerado. Ela pede para ele sair e esperar o sinal. Quando o convida, Metari o cumprimenta chamando-o de mestre. Ela pede para Nazuna fazer o mesmo, mas Nazuna o faz com tão pouco entusiasmo que Metari se irrita e manda ela ser fofa de uma vez. Ela diz a Nazuna que vai pagá-la pela noite se ela se sair bem, então Nazuna concorda em entrar no modo empregada. Metari mostra como se faz, servindo um Discord Mode gordo, um café com um toque de amor. Yamaori fica chocado com a rapidez que ela entra no personagem. Nesse momento, outra empregada, Oriza, serve Yaomori e o chama de fofo, o que o deixa envergonhado. Oriza percebe que ele é um cliente novo, então ele diz que veio por causa de Metari. Oriza revela que Metari se tornou a empregada mais popular assim que começou, e antes dela, Arisa era a mais popular. Após o turno, Nazuna bebe cerveja no escritório, enquanto Metari verifica as redes sociais para ver seus novos seguidores. É quando ela descobre que um tarado tirou fotos atrevidas das empregadas e as postou online. Ao mostrá-las a Yomori, ele percebe que todas as fotos são de Oriza. Midori pergunta como ele a identifica pela parte de baixo, e ele diz que é porque ela usa um uniforme um pouco diferente das outras. Com isso, Midori percebe que tem um Light Yagami Temu à sua disposição, então pede para ele ajudá-la a pegar o culpado. No dia seguinte, no café, Yomori revê as fotos, e uma delas é do vestiário. Nesse momento,
Arisa aparece de repente atrás dele e o assusta. Ela o agradece pela ajuda, mas admite que se sente envergonhada quando ele olha para suas fotos atrevidas. Então Yamari rapidamente se desculpa. Ele se pergunta como alguém tirou a foto de Arisa no vestiário e vê uma janela que leva à varanda. Quando Arisa diz que precisa se trocar, ele sai e nota uma porta que leva à mesma varanda. Mas está trancada, então ele vai para fora com Nazuna para ver a varanda. No entanto, a varanda é muito alta, então Nazuna pula com ele. Ele conclui que ninguém pode chegar ali de fora, exceto quem tem poderes de vampiro como ela. Nazuna se pergunta se Midori é a culpada, mas Yamaori sabe que não. Nesse momento, Arisa abre a janela e se choca ao vê-los ali. Então Mousuna diz que estão investigando. Yomori tira fotos do celular para tentar replicar o ângulo, mas algo parece incompleto. Então Zuna decide posar para ele. No entanto, ela é péssima nisso e Yamari sugere que ela tire selfies para praticar os ângulos. De repente, seu cérebro de Light Yagami se ativa e ele diz a Nasuna que resolveu o caso, deixando-a chocada. Ele diz a Nazuna para reunir todos para a grande revelação, mas quando Midori se junta animadamente, sua confiança cai e ele não tem tanta certeza sobre o plano. De repente, eles ouvem Arisa vindo. Então Yomori diz a Midori para se esconder com ele e pede a Nizuna para seguir o plano. Depois que Arisa entra na sala, Nizuna diz que todos já foram e que ela também está saindo, mas Yomori e Metari estão presos dentro do armário. Um movimento errado de estourar um grande. Midori pergunta por que se escondem, e Yamari diz que é para atrair o culpado, pois as fotos são tiradas quando Arisa está sozinha. Ela nota algo saindo de suas calças, e Yamari diz que não pode evitar, pois está muito perto dela. Isso a diverte, pois ela pensou que ele só tinha interesse em Nazuna, mas aparentemente ele tem mais coragem do que mostra. Nesse momento, eles ouvem a janela abrir, e Yamari percebe que o culpado deve estar ali. Ele sai do armário e vê um tripé na janela. Nazuna está fora da janela e rapidamente pega o telefone, notando que Oriza tirava fotos com um temporizador. Yamaori pergunta a Oriza se ela tira e posta suas próprias fotos atrevidas, e Oriza não tem escolha a não ser admitir. Ela pergunta a Ryomori o que a entregou, e ele diz que a qualidade das fotos era boa demais para ser de outra pessoa. Ele pergunta a Arisa por que ela fez isso, e Midori o chama de devagar, antes de revelar que Arisa fez isso para recuperar seu lugar no café. Arisa fica bem envergonhada, mas Midori diz que todas aqui, inclusive ela, são garotas complicadas que buscam atenção. Ela diz que o que Arisa fez é bem normal, e isso faz Arisa se sentir melhor. Alguns dias depois, Yamari está no café novamente porque Nazuna decidiu trabalhar aqui de vez em quando. Nesse momento, Arisa aparece como cliente e se senta ao lado dele, dizendo que Metari deu a ela uma nova perspectiva sobre as coisas. Antes, ela tirava milhares de fotos por dia até conseguir uma perfeita, mas agora tirou só uma e enviou para Metari, que a chamou de fofa. Ela então pergunta a Yomori se ele quer tirar uma foto com ela, e antes que ele possa responder, já está no quadro. Alguns dias depois, Nazuna surpreende Yomori com uma nova cama para seu apartamento, junto com algumas decorações, que ela comprou trabalhando no café de empregadas. Ela então diz que vai expandir seu negócio de massagens, então manda Yomori procurar clientes. Enquanto está do lado de fora, Yomori vê uma mulher fumando um cigarro e, percebendo que ela está cansada, pergunta se ela gostaria de companhia. Estranhamente, a garota aceita a oferta e o leva a um café, onde ele explica freneticamente que não estava tentando paquerá-la, enquanto ela observa com um sorriso curioso. Ela então brinca que é empolgante ser convidada por carne fresca, especialmente porque tem se sentido sozinha. Com isso, Yamari fala sobre o negócio de massagens e carinhos da Nazuna, e diz que está ajudando meio período para ganhar um dinheiro rápido. A mulher diz que o negócio deles é ilegal e que teriam problemas se ela contasse à polícia, o que faz Yomori tremer. Ela então diz que estava apenas brincando e tentando ensiná-lo que não deve sair contando sobre seu negócio. Quanto à oferta dele, ela recusa a parte do carinho, mas admite que poderia usar uma massagem nas pernas. Yomori pergunta qual é a profissão dela, e ela se apresenta como Anko, uma detetive particular. Imediatamente, Yamari fica animado e pergunta se ela já resolveu mistérios de assassinato legais, mas ela diz que geralmente lida com cônjuges infiéis ou casos de pessoas desaparecidas. Ela então pergunta se ele costuma sair à noite, e quando ele diz que sim, Anko pergunta se ele conhece alguém chamado Akiyama. Ela então mostra uma foto do cara, e Yomori percebe imediatamente que é o mesmo cara que se tornou filho de Seri. Yomori diz que nunca ouviu falar do cara, mas Enko rapidamente percebe que ele sabe de algo. Ainda assim, ela deixa um trocado e brinca que ele deveria melhorar suas cantadas antes de se afastar. Quando ele volta para Nazuna, ela fica chateada por ele ter voltado sem um cliente e pede cerveja, mas Yomori sabia que ela ia pedir, então trouxe bastante.
Na noite seguinte, ele se encontra com Mahiru e Akira, e Mahiru os leva para a escola para que possam entrar furtivamente e se divertir. Depois que os dois meninos pulam rapidamente o portão, Akira também sobe, mas pede para os meninos desviarem o olhar porque está usando uma saia. Uma vez dentro, Mahiru diz que queria que os três tivessem uma memória sólida, e não há lugar melhor do que a escola. Ele então considera ir ao banheiro feminino porque há rumores de que há uma garota fantasma chamada Hanako que vive lá. Ele manda Akira entrar para procurar Hanako, e enquanto isso, Mahiru começa a fazer barulhos assustadores para assustá-la. Akira dá um tapa na cabeça dele, e eles passam para a próxima coisa, o piano da sala de música que toca sozinho. Depois de desmentir esse boato, eles vão desmentindo outros mitos sobre a escola, e termina com eles rindo e se divertindo muito. Mais tarde, enquanto estão deitados no telhado, Mahiru se lembra de outro mistério sobre um professor que desapareceu, e o caso ainda está sem solução. Alguns alunos relataram ter visto o fantasma do professor na escola, mas os outros dois acham que ele apenas inventou tudo para assustá-los. No entanto, ele insiste que eles verifiquem, e quando abrem a porta da sala de aula, encontram um homem assustador parado no meio. Ele se aproxima lentamente, dizendo que eles não deveriam estar ali, e todos congelam no lugar. O homem então diz que começará pela garota e pula em Akira, babando como um cachorro enquanto Mahiru tenta separá-los. Ele pede ajuda a Yomori também, mas o corpo de Yomori desliga. À medida que as coisas ficam intensas, ele de repente se recupera e acerta o homem com a cadeira antes de verificar Akira. Yomori então sente que o homem é um vampiro, mas sua aura é muito diferente das que ele conheceu antes. Agora com dor, o homem implora que eles fujam antes que ele perca o controle novamente. Mas, nesse momento, eles ouvem passos se aproximando, e é ninguém menos que Anko, que acende seu cigarro e cumprimenta Yamori. O cara fica chocado e pergunta por que ela está ali, mas ela devolve a pergunta. Enquanto isso, o homem vampiro perde o controle por causa da fome de sangue, então Anko oferece seu próprio sangue, fazendo com que ele salte sobre ela. Depois que ele se sacia, ele acha estranho que o sangue dela tenha um gosto tão ruim, então Anko se vira para ele e diz que está procurando por ele há anos. Acontece que ele é o professor que desapareceu há 10 anos porque se tornou um vampiro, mas nunca havia provado sangue antes de hoje. O fato de ele ter pulado em Akira mostra o quanto ele sofreu na última década, e ele admite que foi enganado para se tornar um vampiro. Anko o abraça para confortá-lo, e ele desaba, explicando que se apaixonou por uma vampira sem saber que existiam. Anko entende sua dor e lhe entrega um anel de prata, dizendo que o deixará morrer como humano. O homem grita de dor enquanto o sol nasce, e ele vira pó. Anko então revela que ele morreria de qualquer forma, pois vampiros morrem se não beberem sangue por 10 anos, e ela o ajudou a manter sua humanidade. Yomori argumenta que o homem tinha todo o direito de viver, mas Anko o pega pela gola e diz que ele não sabe nada sobre vampiros, e nenhum humano quer viver como um monstro. Ela explica que existem muitos tipos de vampiros, e nem todos são bons. Yomori volta para casa admitindo que não sabe de nada, como Jon Snow. Enquanto Mahiru vai ao escritório de Anko, horrorizado por ter acabado de descobrir sobre vampiros, Yomori volta para casa para processar tudo. Ele decide visitar Nazuna em busca de respostas, mas quando chega à casa dela, ela não consegue se controlar e tenta um gole do sangue dele. Isso lembra do incidente da noite passada, então ele a afasta, o que a deixa confusa. Ela imediatamente pergunta o que aconteceu, então ele conta a história toda antes de perguntar se ela ficaria igual sem um suprimento regular de sangue. Nazuna rapidamente o assegura que não é nada como aquele vampiro e que ele não deveria se preocupar. Ela então o leva para uma caminhada e revela que vampiros morrem se não beberem sangue por 10 anos, o que significa que podem sobreviver por 10 anos sem comida. Ela então pergunta a Yomori sobre Anko, e tudo o que ele sabe é que Anko não gosta de vampiros, e o convenceu a não virar um também. Nazuna pergunta sem rodeios se ele vai desistir, e Yomori diz que está preocupado porque Anko sabe como acabar com vampiros, pois ele a viu fazer isso. Ele não quer que Nazuna se machuque por causa dele, enquanto também admite que a noite passada foi aterrorizante, e é a primeira vez que ele sente medo de vampiros. Nazuna o lembra que é tarde demais para ter medo agora, e ele admite que ela está certa e até pede desculpas por tê-la afastado antes. Ele então a convida para um gole, e Nazuna não hesita nem por um segundo. Logo depois, ele encontra Mahiru, que o leva junto enquanto entrega flores da floricultura dos pais. Depois disso, Mahiru pergunta por que ele quer virar vampiro, notando que ele pode se divertir mesmo como humano. Ele não quer que Yomori acabe como aquele vampiro que encontraram na escola, especialmente porque se importa com ele. Mahiru então pergunta o que ele planeja fazer se virar vampiro, e Yomori percebe que tudo o que ele queria fazer, como ter liberdade e diversão, ainda é possível como humano. Ele começa a questionar por que quer ser um vampiro, e enquanto pensa, Mahiru o pressiona a responder se ele beberia o sangue de outras pessoas ou acabaria como aquele outro vampiro.
Essa percepção o atinge em cheio, então ele corre de volta para o apartamento da Nazuna e a abraça. Ela fica chocada a princípio, mas depois o leva de volta para a casa do Yomori. Lá, ele diz a ela que sua mãe trabalha à noite e seu pai não está presente. Então Nazuna brinca que ele a convidou para jogar Smash Bros, mas foi ela quem o arrastou para cá. Nazuna então deita na cama dele e nota que cheira a ele, e Yomori tenta ao máximo esconder o desconforto. Ela então pergunta se ele mudou de ideia sobre virar vampiro, mas Yomori responde que quer se tornar um porque ama a noite. Ele também sabia que havia alguns problemas, mas achava que ficaria bem enquanto a tivesse. Mas agora é diferente porque seus amigos podem se machucar, e ele está repensando. Ele então tenta justificar com uma lógica fraca. Mas quando vê que Nazuna parece de coração partido, ele se cala. Ela pergunta por que ele ama a noite, e ele diz que ela lhe dá a liberdade do comum. Ela diz que sua rotina comum seria ir à escola e dormir à noite, e quebrar essa rotina o excita. No entanto, se ele quebrasse a rotina todos os dias, isso se tornaria sua nova rotina, e ele perderia a emoção. Ela admite que a vida fica chata mesmo como vampiro, e os dias viram meses, meses viram anos. Yomori pergunta por que ela só mostrou o lado bom, e ela diz que é porque é como ela gostaria que a vida dela fosse. Ela então decide sair pela janela, mas quando Yomori a impede, os dois acabam na cama com as luzes apagadas. O coração de Yomori começa a acelerar enquanto a tensão aumenta entre eles, mas Nazuna o lambe e sai voando, deixando-o querendo mais. Na noite seguinte, ele encontra Anko e pergunta o quanto ela sabe sobre ele, e ela diz que sabe que ele quer virar vampiro, junto com cada detalhe da vida dele, até o tamanho da sua micro-salsicha. Yomori fica assustado até que ela diz que está apenas adivinhando com base na experiência dela, mas Yomori fica impressionado porque quase tudo o que ela disse é preciso. Ele então pergunta por que ela não gosta de vampiros, e ela diz que é porque eles são maus e só trazem miséria e morte. Ela então diz que é preciso se apaixonar para se transformar. Mas para um virgem certificado como Yomori, parece impossível. No entanto, Yomori agora é uma ameaça, porque sabe sobre vampiros. Então Anko pergunta a Yomori se ele pode mesmo confiar na Nazuna. Yomori se choca por ela saber da Nazuna, e Anko ameaça acabar com ele e a Nazuna se ele não desistir do sonho. Ela até promete deixá-lo transar com ela, mas Yomori diz que os vampiros o matarão se ele não virar um, e ela o fará se ele virar. Ele está ferrado de qualquer jeito. Anko responde que seu objetivo é erradicar os vampiros do mundo, e se ele ficar humano, ela garante sua segurança. Com isso, Yomori argumenta que nem todos os vampiros são maus, e a maioria, na verdade, simpatiza com humanos, então ele não a deixará fazer isso. Anko sabe que ele não vai ouvir, então liga para a polícia e relata ter visto um garoto andando à noite, preocupada com a segurança dele. Yomori fica horrorizado, sabendo que sua vida noturna acabou, e foge antes que o peguem. No caminho, ele ouve um carro da polícia se aproximando, então se esconde no parque e se pergunta se deveria encontrar Nazuna, mas ele teme que Anko descubra onde Nazuna mora, então desiste da ideia. Nisso, Hatsuka o encontra e o leva ao apartamento dela, onde ele se choca ao saber que ela tem 3 pessoas apaixonadas, que farão o que ela pedir. Ela os manda sair porque tem um convidado, mas quando começam a falar mal de Yomori, ela os encara mortalmente, fazendo-os se comportar. Depois que saem, Yomori espera na sala enquanto Hatsuka toma banho, mas ela sai de repente e pede uma toalha, chocando os olhos virgens dele, pois Hatsuka é na verdade um homem. Hatsuka pergunta se Nazuna nunca mencionou, e ele diz que ela nunca conta nada. Enquanto isso, Nazuna encontra os outros e diz que Yomori não quer ser vampiro, e que ela quer que o deixem em paz. Ao ouvir isso, Nico fica furiosa e diz que deveria punir Nazuna por quebrar as regras, e Nazuna a convida a tentar. No entanto, Nico se acalma e diz que vampiros não podem se matar, então ela encontraria Yomori e o mataria em vez disso. Nazuna diz que tirará a vida de Nico se ela tentar machucar Yomori, então Nico pergunta por que ele é tão especial. De volta à casa de Hatsuka, Yomori diz que não quer mais ser vampiro, para choque dele. Ele então conta a Hatsuka sobre Anko e sua habilidade de acabar com vampiros, fazendo-os beber o sangue dela e usando um anel brilhante. Hatsuka acha interessante e admite que vampiros não sabem muito sobre si, pois vivem a vida sem se importar com nada. Quando ele menciona que o sangue de Anko era nojento, segundo o vampiro, Hatsuka diz ter ouvido que o sangue de Yomori é saboroso e pede um gole. Yomori pergunta por que ele está agindo de forma estranha, e Hatsuka diz que é algo que agrada tanto homens quanto mulheres. Nisso, ele recebe uma mensagem dos outros vampiros, uma foto da mesa que Nico quebrou, que ela mostra a Yomori. Ele percebe que Nazuna está lutando para protegê-lo. Então Hatsuka lhe diz que as regras que mencionam são criadas por eles, e vampiros não têm governo ou sistema a seguir.
No entanto, há consequências por quebrar regras, então quem está em perigo não é ele, mas Nazuna. Hatsuka propõe que Yomori se torne seu descendente para proteger Nazuna, pois é improvável que ele se apaixone por ela. Yomori argumenta que talvez não se apaixone por ele também, então Hatsuka pergunta se é por ele ser um cara. Yomori diz não e admite que Hatsuka é bem fofo, pegando-o de surpresa e o fazendo corar. Hatsuka então admite ter técnicas de lavagem cerebral para fazê-lo se apaixonar, mas Yomori o rejeita. Ele admite não entender amor, mulheres e nem homens. Então, mesmo que as coisas fossem diferentes, ele ainda amaria Nazuna. Ao ouvir isso, Hatsuka o lembra do risco de vida, mas Yomori está pronto para tudo, se for para se apaixonar por Nazuna. Ele então corre para o ponto de encontro dos vampiros, onde encontra a mesa quebrada e nenhum sinal de Nazuna. Nico diz que ela saiu há alguns minutos e ele fica aliviado, mas Nico diz que fez um acordo pela segurança dele. Sentindo que Nazuna está ferida, ele manda Nico se ferrar e corre para encontrá-la. Lá fora, ele encontra os policiais, mas foge deles porque Nazuna o ensinou a se divertir. Em contraste, Nazuna teme que Yomori a odeie por não saber se divertir e ter mentido. Enquanto ela para numa máquina, Yomori aparece e age exatamente como ela na primeira vez que se viram, o que a deixa constrangida. Ele se choca ao vê-la inteira, mas Nazuna pede para ele a deixar em paz, pois está envergonhada demais para falar. Acontece que ela disse a Nico estar apaixonada por Yomori, e por isso Nico a soltou. No entanto, a punição de Nazuna é que ela deve fazer Yomori se apaixonar, ou Nico acabará com a vida dele ao fim do prazo. Enquanto isso, Nazuna pede desculpas a Yomori por mentir, pois não sabe como se divertir. Mas Yomori diz que se divertiu mais com ela. Ele a encoraja a não ir embora, para descobrirem coisas novas e se divertirem mais, deixando Nazuna em choque. Ele a lembra que ainda quer se apaixonar por ela e nunca a deixará entediada, mas percebe o exagero e recua, pedindo desculpas. No entanto, Nazuna o puxa para um beijo de repente e promete a si mesma que se tornará alguém que ele possa amar, deixando-o em choque. E então, você acha que Yomori vai se apaixonar pela Nazuna e virar vampiro, ou vai preferir continuar humano? Deixe nos comentários, e se quiser mais, assista a este vídeo.